Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo mais um episódio do Relacionando, o podcast que você sabe vai falar sobre gente, vai falar em quem faz acontecer, fala de humanização no mercado de trabalho, desde a base até a liderança. E hoje eu vou conversar com uma pessoa. Tudo bem? Já sabe quem eu sou? Acho que sim. Eu não. Oh, meu Deus! Se você não sabe, então vamos apresentar você para essas pessoas que estão assistindo e ouvindo a gente. Temos aqui comigo Luiz com S. Tudo bem? Com S. Tudo bem, e você? Tudo bom, também conhecido como Luiz Antônio Alves. Luiz Antônio Alves. E essa crise de identidade, o que acontece com essa pessoa que acorda achando que é o Psy e termina o dia achando que é o Luiz Antônio? Então, Filipão, isso nasceu primeiro porque dizem que sou parecido, né? Eu não será? Mas a ideia do Psy veio há alguns anos. Tava almoçando num restaurante e aí, exatamente de óculos, ainda usava gravata naquela época. E aí minha turma tava almoçando com a galera, né? Da empresa. E aí a turma tirou uma foto e aí todo mundo, putz, meu, você parece, porque na época, né, há 10 anos atrás, foi quando estourou, né, o Psy nas redes sociais. Nossa, mas você parece demais, tal. E aí a gente fez uma colagem da foto dele com a minha do lado. Tem até no meu Insta que eu coloquei. E aí eu fiz uma brincadeira, chegando em casa, perguntei pra minha filha. Falei, e aí, quem... Não, na época era o meu filho, que é mais velho. E aí, mostrei a foto, falei assim, e aí, quem que é o papai? Ele, o de azul. E aí começou isso desde lá e já nasceu alguma coisa, né? Uhum. E com relação à identidade, é autoconhecimento mesmo, né? Eu me peguei alguns anos atrás me questionando, né? Sobre, e aí? Parece que falta alguma coisa. Não é ingratidão, né? Mas é como se tivesse faltando algo, como se tivesse um vazio aqui que eu não entendi o que era. E aí eu fui em busca disso, né? Muita terapia também. E aonde cheguei também depois na mentoria que nós fizemos. Então eu tenho trilhado essa jornada aí do autoconhecimento e ao longo da minha carreira, né? Me tornando líder, eu vi a importância disso, né? A importância do líder se conhecer, se cuidar para poder cuidar de pessoas. Muito bem. Então, para dar um tempinho para você respirar, porque Sim, você entrou tomar uma dançando aqui. O cardio tem que estar em dia, né? Exatamente. Meu nome é Felipe dos Santos, eu sou palestrante e apresentador do Futuro Melhor podcast corporativo focado em gente. E para essa palavrinha futuro ir embora de uma vez por todas, eu preciso da sua ajuda. Se você ainda não se inscreveu, aperta o botãozinho aqui, se inscreve, compartilha esse vídeo e mais tantos outros que tem. Que, aliás, o Luiz, acho que vale dizer, talvez seja o fã número 0 do Relacionando. É o cara que eu fiquei sabendo que mais assistiu o episódio do Relacionando até hoje. Eu, que tenho jornada tripla na minha vida, talvez não tenha assistido tantos quanto ele assistiu. Então, se você quer fazer que nem ele, compartilha, manda para os seus pares, manda para sua liderança, manda para o seu pai, para sua mãe. Assuntos como comportamento, cultura, diversidade, gestão de pessoas, comunicação interna, tem tanta coisa legal. Então, se você ainda não fez isso, faça agora. Vamos levar isso aqui, decolar cada vez mais. Você faz uma palestra sensacional, eu tive a oportunidade de estar na plateia para assistir, como você mesmo citou a mentoria que nós tivemos a honra de participar de Branca Barão. Nessa palestra, o assunto principal é basicamente a busca pela sua identidade. Obviamente que a gente não precisa fazer da sua palestra o assunto praticamente desse episódio aqui de hoje, mas conta um pouco pra gente sobre o lance da busca pelo seu sobrenome. Como é que era? Como é que foi que aconteceu isso? Antes de falar disso, eu queria dizer que, pra mim, não é mais Futuro o melhor podcast, não, viu? É o melhor podcast, sem sombra de dúvidas,
né? Muito assunto interessante. Aliás, eu utilizo algumas entrevistas que você faz aqui lá para o meu time, né? Quando eu quero falar de algum assunto, né? Passou aqui network, eu sou ruim de nome, não vou nem me atrever a citar nomes, mas eu lembro que ele foi seu professor. Marcelo Miyashita que fez o episódio de networking. Tem a Duda também que passou aqui falando de brand. Duda. Então, assim, fora a Mariana, a própria Branca, todo mundo. Então, assim, é um conteúdo muito legal realmente, tá? Obrigado, então, tá de parabéns. Então, eu acho que o futuro, para mim, já não é mais futuro, já é presente. A próxima abertura não vai ter mais isso. Bom, com relação ao nome, eu sou filho de uma mãe solteira, dona Leontina Eliodora, né? Uma mãe solteira bipolar e que me amava demais. Me amava demais, Felipe. Então, assim, filho único, né? Então, imagina. Década de 80, né? 1978. Eu não tenho problema com idade, não sei se você tem. Mas eu fui criado como geração X, né? Porque dizem que ainda é baby boomer, nem sei, eu não gosto muito desses rótulos, mas a gente tem que acabar falando para poder se situar, né? Mas eu acabei sendo criado na década de 80, então você imagina para uma mulher, né? Mãe solteira naquela época, criar um filho desse jeito. Então eu não tive o registro, né, do meu pai na certidão de nascimento. E aí, desde muito cedo, e é isso que você cita, né, da palestra, porque eu faço um paralelo da liderança com a minha história, né? Que a gente sai do vazio à gratidão. E eu cito lá os episódios que eu me deparei com relação a isso, porque as pessoas me olhavam, ué, mas você não é japonês? Luiz Antônio Alves? Cadê o nome japonês? Né? Nakashira. Estavam esperando alguma coisa desse tipo. E imagina, né? Hoje já estou resolvido, instrumentalizado, né? Terapizado, se é que existe essa palavra. Uhum. Então, hoje eu falo isso tranquilamente, mas imagina para um garoto naquela época explicar, né? Nem eu entendia por que disso, né? Por que tinha essa questão. Então, ficava complicado realmente essa história. Me perseguiu esse vazio, vamos dizer assim, né? Me perseguiu uma boa parte da minha vida aí. Essa história de ter que explicar o porquê que não tem o sobrenome, essas coisas. E aí, só que tem um lado bom, né? Porque eu sempre convivi com a família da minha mãe. Sim. Então, o único japonês da família era eu. Entendeu? Então, era um sucesso, né? Com certeza. Então, era o diferente. Então, já tinha essa questão de ser o diferente da família, aquela coisa. Então, eu também não tive só... né? Não foi aquela tristeza. Não foi aquele vazio existencial tão grande, né? Teve uma leveza. E assim, a família da minha mãe, do lado da minha mãe, sempre foram engraçados. Meus primos sempre foi, né? Aquela coisa de ser criado com primo, que eu chamo de pirmão, né? Primo-irmão. Então a gente sempre brincou. Então acho que também esse humor, que eu já tinha esse humor desde lá, né? Então, na escola, por exemplo, não sei se você vai lembrar, se o pessoal vai lembrar, escolinha do professor Raimundo. Sim, lembra? Não? Ainda passa? Gente, sabe o que eu fazia? Eu imitava alguns personagens. Olha só. E um deles era o Nerso da Capitinga. Sim. O famoso, né? Pedro Bismarck, né? Sim. Gente, você acredita? Então, assim, desde cedo, de alguma maneira, eu não tinha tanto problema em me expor, né? Então, eu não sei explicar se naquela época eu também usava isso como uma defesa, né? Para tirar o foco ali, porque também eu era tímido, né? Sim. Acho que esse é um clichê. Todo mundo que fala que é bem-humorado tem uma parte de timidez, né? Então, eu não sei se era uma defesa para minha timidez ou também para essa questão aí de ficarem perguntando. Mas eu sempre tive essa questão de brincar, de ser bem-humorado. Bacana. Você coloca como nome da sua palestra Líder Pleno. Líder Pleno do Vazio à Gratidão. Do Vazio à Gratidão. Né? E nos últimos anos você pôde exercer o papel da liderança nas empresas onde você passou e atualmente trabalhando num banco onde a gente tem aí, de certa forma, um estereótipo de pessoas um pouco mais, né, é o que imaginam, né? Não tô falando que elas são assim, mas talvez seja um dos lugares onde talvez a humanização precisa realmente ser exercida, né? Até para fazer as pessoas de lá se sentirem parte, pertencentes e tudo mais. Você é líder há quanto tempo?
Então, eu estou como líder há 15 anos, líder de equipe. A minha primeira liderança 15 anos. eu assumi em 2009, que é uma Uhum. passagem bem interessante da minha vida também, né? Que Uhum. foi o ano da inovação na minha vida, né? Que foi o ano que eu casei, que eu tive meu primeiro filho, que eu assumi minha primeira gerência, Olha só. primeira equipe. Então, foi um ano realmente de transformação na minha vida. Então, realmente, o que você falou, a liderança é uma responsabilidade muito grande e complexa, né? Eu sei que é um assunto que está aí no dia a dia, mas é bem complexo, né? Não existe uma faculdade, né, para você ser líder, né? Não tem, né? Então, é na Você consegue vivência. desenvolver competências e tal que são Exatamente. necessárias, mas uma que vira e fala assim, beleza, você quer ser líder? Então vamos lá, senta aqui que a gente vai passar o passo a passo para você. Não tem. Por isso que o autoconhecimento é muito importante para quem está nessa função, porque muitas vezes a pessoa chega na função, quando ela vê, ela está lá. Né? Não foi porque foi planejado. Sim. Então tem isso. Então, e há muito tempo eu achava que era talento, né? Mas não é. A liderança, você tem uma capacidade de treinar, de adquirir, né? Mas tem que gostar de gente. Tem que gostar Tem que de gente. gostar de A gente. liderança humanizada... Apesar das pessoas, né, Felipe? Tem que gostar Apesar de das gente, apesar pessoas. das Ai, tá pessoas. vendo? Eu falo, é fã número 0 aí, ó. Que orgulho. Liderança humanizada, eu não posso deixar de fazer essa piada. Liderança humanizada é um dia atender o telefone com o seu funcionário, tô passando mal, e olhar e falar, pô, eu também fiz isso um dia, deixa ele ter o momento dele. Não, é que assim. Não, brincadeira. Pra gente transformar essa liderança numa liderança mais humanizada, eu imagino que a gente esteja falando de soft skills e não de hard skills, né? Que o soft também tem sido chamado de human skills, acho que por um bom motivo, né? São coisas que você capacita dentro de você mesmo e não exatamente de forma acadêmica, né? Então, acho que se você não conseguir desenvolver isso, você não consegue ser um líder humanizado. Por isso, o tal do autoconhecimento, certo? É que assim, assim como gerações que a gente rotula, né? O líder humanizado, eu acho que é uma hipérbole, já que existe isso, porque falar que um ser humano tem que ser humanizado, Pois é, né? né? Soa um pouco estranho, né? Mas vamos lá. O líder humanizado é aquele que tem interesse em conhecer as pessoas que trabalham com ele, né? Sim. Porque já caiu há muito tempo, mas eu acredito que algumas pessoas ainda usem isso de, você tem que separar a vida pessoal e profissional, isso já não existe mais, acredito, né? Não sei se alguém ainda fala isso, mas também tinha a questão do líder, a vida dele é problema dele, calma lá. Eu penso que depende. Quando a gente fala de pessoas, né? Depende. Então, claro que você não vai ser invasivo, tem certas coisas que você não vai, mas é papel do líder, sim, conhecer a sua equipe, as pessoas que trabalham com ele, inclusive, se ele ganhar a confiança e essa pessoa compartilhar algumas coisas, por que não? Eu canso de fazer isso lá onde eu tô. Eu tive a oportunidade de mediar um painel num evento chamado Maio Humanizado, semana passada. E eu gravei um story justamente falando sobre isso, né? Falei, caramba, né? A gente tá aqui tentando conscientizar as pessoas de que o mercado de trabalho precisa ser mais humanizado, quando isso deveria ser, na verdade, natural. A gente não deveria estar aqui conscientizando, mas talvez comemorando, homenageando que o mundo funcione dessa forma, na verdade não é, né? E precisa de um evento, e ali eu acho que tinha umas 400 pessoas, precisa de um evento para ter 400 pessoas sentadas para ouvir que o mercado precisa ser mais humanizado, né? Aqui no podcast a gente tem um momento chamado momento onboarding, momento crachá da firma. Eu conheço. Como é que funciona? Eu peço para você segurar nossa plaquinha, tira uma foto sua em tempo real, vai sair aqui. É muito chique isso. Para você poder levar esse crachá para casa e mostrar para todo mundo. E eu tô bonito depois. hoje, hein? Caprichei, hein? Verdade, vai sair Até de smoking. gravata, ó. Aqui tá bom? Tá ótimo. Beleza. E aí, enquanto a gente faz a fotinho revelar, Sim. você é de tomar café? Sim. Então vamos colocar um cafezinho aqui pra Vamos gente. tomar um café.
É muito chique esse podcast, hein? Não é, cara? Caramba, tem crachá, tem café. O café a gente toma cuidado pra não derrubar. Para não derrubar. E você falando dessa questão do humanizar, né? Eu lembrei de uma campanha que teve na empresa uma vez, chamado BOA, que era Bom Dia, Obrigado, Até Logo. Ou seja, tiveram que criar um endomarketing para os funcionários darem bom dia, obrigado, até logo, né? Então é meio que isso que você falou da questão de reunir as pessoas para dizer que tem que ser líder humanizado, né? Impressionante quando você tem que colocar na sua pauta de ações coisas tão óbvias, né? De educação, né? Bom dia, obrigado e até logo. Não, a gente sabe que no nosso país a gente ainda assusta um pouco com essa... Quando a gente vai para alguns outros lugares do mundo que não tem esse hábito, né? Você cruza com a pessoa no elevador, a pessoa não vai falar bom dia pra você, a menos que ela te conheça, né? Você não vai, por exemplo, conseguir cumprimentar uma pessoa numa roda de um evento. Se você não conhece ela, ela vai olhar e vai falar assim, o que essa pessoa tá estendendo a mão pra mim, né? Mas no Brasil a gente tem esse calor que chama, né? Essa efusividade e tal. Então, realmente, eu acho muito estranho que a gente consiga cruzar com uma pessoa que mora no mesmo prédio que a gente não olhar um pra cara do outro e falar, nem que a gente faça só. Bah, beleza? E continuar reto. As pessoas realmente não se olham mais nos olhos. E eu brinco numa palestra que eu dou, que é a que você citou, né? Como gostar de gente apesar das pessoas, que nossos bisavós hoje chegassem aqui, eles iam olhar pra ele e falar, caramba, cara, o que aconteceu? Vocês não sabem o nome dos seus vizinhos. Você não sabe, se você tiver que bater na porta da pessoa da frente por conta de uma emergência, você não sabe o nome dela. Você vai virar e falar, oba, tudo bem, eu sou seu vizinho, apesar de morar aqui há 2 anos, né? Nossos bisavós saíam na rua, sabiam o nome exatamente de cada um dos vizinhos, encontrava o pessoal na praça, jogava, brincava e tudo mais, né? E a gente perdeu isso. Então, mas olha só que interessante, né? Eu gosto muito de pensar e nessa época da minha vida eu tô muito reflexivo nisso, né? Uhum. Do autoconhecimento. Por quê? Já tô com 46 anos, aí eu pensei o seguinte, se a gente vive até uns 80, 85, sei lá, que seja 90, para ser otimista, eu já estou na metade da caminhada. Sim. E aí? E aí você falando disso, eu comecei a ir atrás, estudar, e eu ouvi uma coisa muito interessante, né? Sobre crenças limitantes, né? Como a gente cresce, a gente não escolhe o nome, muitas vezes não escolhe nem a religião, né? Então você vai crescendo sendo moldado. E aí você está falando dessa história de cumprimentar, mas... Quem nunca, quando foi criança, não ouviu da mãe do pai? Não pode falar com estranho, hein? Não pode falar com ninguém que for estranho. Então, tem essa questão lá de trás, né? Então, eu sou aquele que, se estiver na fila do pão, é capaz de perguntar e começar a puxar papo, né? Mas tem pessoas que realmente, Felipe, não conseguem, tem vergonha. Não, vou cumprimentar a pessoa para quê? Né? Então, cara, tem essa... Eu acho que a gente tem que pensar que a sociedade está mudando realmente, né? Essa juventude, a questão da pandemia que teve, aquela coisa toda, mas a gente não liga mais para dar parabéns, né? Não, é o WhatsApp. Não. Eu digo, tem aquele ditado que em terra de quem tem o olho é rei, não é um negócio assim? Sim. Eu digo assim, em terra de quem recebe uma ligação para ganhar uns parabéns é o privilegiado. Né? Isso é verdade. E... Eu lembrei agora de uma tirinha que eu vi na internet que mostrava o cara nos anos 90, acho, recebendo ligação de gravação, falando, hoje é o seu dia, um dia incrível. E as pessoas olhavam e falavam, mano, quanto tempo, né? A gente chorava com essas ligações, mas não era nem isso que eu ia falar. Tem uma coisa que me frustra muito hoje, as pessoas estarem abandonando o telefone, isso é a grande verdade, né? Não tem nada a ver aqui com o nosso roteiro, mas assim... Outro dia eu caí num post que tava falando assim, quem é que atende telefone hoje em dia? Aliás, eu nem sei onde fica a função telefonar do meu telefone. Eu olho falando, cara, eu acho que isso é uma prova cabal de que as pessoas realmente estão distantes umas das outras, né? Porque telefone, teoricamente, serve para conectar as pessoas, né? Você conversa, você resolve as coisas mais rápido, você se mostra presente, né? E principalmente, você está lá para quando o outro precisa. Porque se toca o seu telefone, você olha e fala, não conheço esse número, não vou atender, e é o teu pai que acabou de bater o carro, o celular dele estraçalhou e ele pediu emprestado de alguém, você não vai saber. Aí teve gente que comentou isso, e a outra falou assim, mas se eu não atender a primeira, vai ligar de novo.
Porra, você vai fazer o cara que tá precisando da tua ajuda ligar 3 vezes pra você poder olhar e falar, deve ser uma emergência. Olha o nível que a gente chegou, né? Cara, eu fico impressionado com esse tipo de E coisa. tem muita coisa aí também, né? Golpe, né? Tem muito disso também. Mas então... é consequências do nosso mundo atual, da tecnologia e tudo mais. É o que eu falei, a mudança. Você não vai atender as pessoas porque pode ser um golpista, mas fácil você atender o golpista e desligar, porque você viu o que é, para não deixar os seus entes queridos na mão. Né? Pelo menos eu penso desse jeito. O seu crachá está aqui, prontinho. Pode, se quiser, mostrar para a câmera como ficou. Ficou muito bom. Ficou muito bom isso aqui. Eu vou colocar. Por favor. Vou colocar, lógico. Eu maratonei todos e vi todo mundo fazendo esse crachá. Eu falei assim, eu terei esse crachá um dia. Muito bom. E tá aqui. O seu episódio é o episódio número 41 e ele tá chegando cada vez mais perto dos 50. E nós vamos ter algo muito especial no episódio 50. Aguarde, raciocinando, pelo menos pra mim, como o progenitor do projeto, chegando nos 50 é de um valor tão grande que talvez em meio a esse mar de podcasts na internet isso talvez não signifique tanto. Com podcasts aí com 200 episódios, 300 episódios, etc. Mas o Raciocinando chegando nos 50 significa que tanta gente veio aqui para sentar, apostando na ideia e compartilhar e trocar e trazer uma riqueza de conteúdo tão grande que realmente é de se comemorar. Então, aguarda. Eu quero estar na plateia aqui, se tiver. Eu quero que sentado você me chame. no sofazinho, o sofazinho do valor. Porque Esse quem senta naquele sofá ali nada. fecha negócios. Já tivemos Olha. 2 pessoas que sentaram naquele sofá, fizeram reunião ou Então eu vou deitar no sofá. fecharam o negócio, juro por Deus, tá? Lucas e Rafa aqui de prova que realmente legal, fecharam o muito bom. negócio. Não, mas esse episódio que você tá falando eu não perco por nada. Muito bom. Vamos ver um pouquinho mais sobre você na sua rede social. Lucas, Vamos vai pra lá. gente, por favor. Temos aqui Luiz Antônio, Luiz com S, o Head Digital Platform, né? Liderança positiva, Isso. desenvolve pessoas, praticante da humorologia, a gente já vai falar sobre isso. Exato. Um eterno aprendiz, autêntico palestrante, especialista de investimentos. Meu Deus, que portfólio, hein? Que currículo esse daí. Mas o que mais me chama a atenção, que me destaca assim pra mim, é o praticante da humorologia. Foi o Luiz com S que trouxe isso pro Luiz Antônio, ou já era do Luiz Antônio, tipo, essa coisa do humor, que você até já citou, mas isso irradiou como no seu dia a dia? Então, tem muito a ver com o seu podcast. Olha, bom, eu sempre fui bem-humorado, né? E além da questão do nome, né, de não ter o registro, aquela coisa toda, eu sempre também enfrentei aquela pergunta, é Luiz com S ou com Z, né? Então toda vez que... Então eu fazia muitas visitas para clientes, então todos os prédios tinham que fazer o cadastro, e toda vez Luiz com S ou com Z, e quando não perguntavam, adivinha, escreviam com Z, né? E aí, eu maratonando, depois que a gente começou a mentoria, né? Então eu não posso deixar de mandar um coraçãozinho aqui para nossa mentora Branca Barão, um beijo. E aí que eu te conheci, né? E que você falou do seu podcast, eu realmente entrei e já comecei a maratonar. Eu dou de cara com quem? Com Mariana com Y sentada aqui com uma capa, e quando eu a vi, Mariana com Y falando o que ela falava, que tinha tudo a ver, aquela questão de ser sério, né? Posso falar sério sem ser sério. Uhum. Sobre o preconceito para quem tem humor, né? Que a gente dá espaço para quem é sisudo e o legal acaba ficando sem espaço. Sim. Cara, eu me identifiquei na hora com aquilo. E na hora que eu a vi, Mariana com Y, já na hora, naquele instante que eu tava assistindo, eu falei, meu, Luiz com S. Luiz com Ali S. que nasceu, né? Essa questão do Luiz com S. E essa parte da história eu sei. Você pediu, inclusive, bênção pra Mariana com Y pra você poder... Não, eu sou daqueles que assim, conheço a pessoa, eu gostei, aí eu achei no Insta e já comecei a mandar direct pra ela, aquela coisa toda, e ela respondeu, né? Eu achando que nem era ela, e era, depois ela até mandou um áudio falando que era ela, e aí a gente começou a trocar ideia a partir de então. Então assim, eu agradeço muito, não só ela, mas principalmente a Branca, né? Toda a nossa turma Sheikra lá, porque assim... Essa mentoria me trouxe pessoas sensacionais, né? Eu não vou nem... Tem muita gente pra gente citar aqui, mas abriu assim a mente. E me pegou, Felipe, no momento que é aquilo que eu te falei da reflexão. E aí, o que eu quero deixar? Né? Qual é o legado?
né? Tenho os meus filhos, e aí? Eu acho que muita gente já se fez essa pergunta, Sim. né? Ou se faz, né? E aí, então, casou tudo. Então, foi muito legal e eu tenho certeza que a cada dia a gente evolui, por isso que eu coloco ali um eterno aprendiz, né? Porque a gente sempre vai evoluir, como diz o Cortella, né? Uhum. Quem fica velho é coisa, né? Porque coisa que já nasce pronto e vai se depreciando e vai ficando velho. A gente não nasce pronto. A gente nasce e vai evoluindo a cada dia, vai crescendo. Então, né, não tem como ficar velho, só se você não quiser aprender, né? Sim. Então, por isso que eu coloquei isso, e aí a partir desse dia que eu a conheci, eu coloquei que eu sou o praticante da humorologia, já que ela inventou isso, eu sou o praticante, eu sigo, né? Porque eu já fazia isso, já faço isso lá. Inclusive hoje O bom humor faz parte do seu dia. aproveitei a minha beca aqui e lancei um desafio para minha turma lá, né? Que se entregar determinada coisa que a gente tá precisando lá, vai sair outra dancinha lá no meio deles, eles adoram isso. Cara, eles que demais. adoram isso. E parece tão bobinho, né? Mas, tipo, transforma o ambiente completamente. Exatamente. E assim, é muito interessante que essa semana estou fazendo uma MBA, né? E isso é uma outra coisa, né? Para liderança, tem que constantemente estar estudando, né? Sim. Sou formado em Direito, bacharel, apesar de não exercer a advocacia, mas também é uma matéria que me encantou desde cedo, porque você tem que estudar o tempo inteiro, né? Tem que se atualizar. E eu estou fazendo uma MBA de gestão executiva e liderança de equipes saudáveis, que fala sobre saúde mental, Sim. né? Então, assim, isso é muito importante e a gente teve uma aula essa semana que eu não tinha ouvido falar desse termo, Felipe, psicodinâmica do trabalho, tá? Então, assim, é muito interessante esse assunto. Ele fala da função do trabalho. Qual é a função do trabalho real, né? Então, ele até divide em 3 categorias, que tem a econômica, mas tem a questão do convívio social e tem a questão do autoconhecimento, do crescimento, do autocrescimento e de ser útil. Sim. Né? Porque a gente vê as pessoas falando, eu quero ser feliz no trabalho, aquela coisa toda, mas existe assim um porém. Tem uma função que o trabalho não pode te dar, né? O trabalho foi feito ali para você, basicamente, você tá vendendo o seu tempo e o seu conhecimento, né, a troco de um salário, né? Mas é um convívio social, né? Como diz a assessora lá da MBA, antes de ser um encontro de talentos, a Ana Tomazelli fala muito isso, né? Antes de ser um encontro de talentos, é um encontro de traumas, né? Porque é um contexto, cada um tem uma história. Nossa, e é total isso, e é isso que traz autenticidade, a questão de ser... Todo mundo é autêntico, porque cada um tem uma história própria, não existe histórias iguais. Cara, que né? maravilhosa essa frase, eu quero até memorizar ela. Antes de ser um encontro de talentos, é um encontro de traumas, porque nós somos feitos de histórias e não só de histórias positivas. Exatamente. Né? E aí, quando isso tudo se encontra, é por isso que eu falo que surgem os conflitos. Porque quando surge conflito, não é porque a pessoa pegou ranço de você, porque você não é uma pessoa legal, ou às vezes você é a pessoa mais legal do lugar, e ainda tem alguém com ranço de você. Mas é por conta das histórias e das vírgulas nessas histórias que cada pessoa tem que, na hora que bate, né, o santo não aparece ali, né? E aí, Felipe, eu gosto muito de estudar, né? Como eu já te falei, e filosofia. Eu vi, porque você estava no mesmo curso de neurociência que eu sábado passado. Exatamente. Carla, né? Doutora Carla. Mas eu fiz o curso de filosofia do Cortella e também sigo bastante a professora Lucelena. E teve uma coisa que eu aprendi, que isso eu queria até compartilhar, me libertou bastante, que tem um autor, eu não consegui ler ainda, mas a aula que a pessoa deu foi baseado no livro do Marshall Rosenberg. Okay. E ele fala sobre comunicação não violenta, mas a partir da ótica da filosofia. E ele denomina uma comunicação alienante. E ele categoriza o que seria comunicações alienantes, né? E uma delas que me chamou a atenção é com relação à sua emoção, que a gente precisa se responsabilizar pelas nossas emoções. Então, o que a gente sente é responsabilidade nossa e a gente tende a culpar a pessoa. Então, por exemplo, eu tô triste porque o Felipe fez alguma coisa. Não, você ficou triste porque eu tinha uma expectativa X e que me deixou e não aconteceu. Não foi o outro que me deixou. Ele estimulou,
mas ele não entende. A responsabilidade é minha. Então, isso é muito importante pra gente se libertar. Eu tive essa conversa com minha esposa uma vez, eu falo que a gente às vezes superestima demais as pessoas quando a gente acha que aquilo que elas fizeram foi de propósito a pessoa maquinou aquilo, ela falou, não, eu vou fazer isso porque eu quero deixar a outra pessoa triste. Isso já é vilão de novela, né? Vilão de novela e você vira fica, refém, né? da pessoa, você fica alienado, então você pauta a tua vida em função do outro. Sim. Vamos baixar um pouquinho mais aqui, Lucas, por favor, pra gente ver um pouquinho mais do LinkedIn. Abre pra gente o sobre, por favor. Ali no ver mais. Então deixa eu ver um pouquinho sobre esse texto aqui, porque eu lembro que eu passei o olho e gostei dele, né? A partir da ressignificação da minha história, com muito exercício de autoconhecimento, adquiri mais consciência e clareza de quem eu sou e, consequentemente, me permitir ser autêntico nas relações e humanas, praticando a gratidão após descobrir minha busca interna e que meu propósito estava na própria aceitação da minha história e condição que liberta e me torna um líder de si próprio. Isso colocado num LinkedIn é bem diferente do que a gente vê por aí, né? Que a maioria das pessoas acaba colocando uma mini bio mesmo, né? Tipo, exerço o cargo de não sei o que na empresa X, né? Etc. E aí você coloca que ser líder não tem a ver com o cargo que ocupamos, o papel na vida. Isso. Interessante você falar isso, porque a liderança, né? Vamos só separar um pouco aqui o que eu penso, né, de liderança. Líder é bem mais amplo do que a gente fala, né? A gente normalmente usa o líder como gestor, né? A gente associa líder a cargo, né? A cargo. Então, eu digo que, assim, o líder, ele pode ser gestor, mas nem todo gestor é líder. O líder é um papel. Exato. Né? O cargo é o coordenador de... A liderança é a atitude de líder. Então, independente do cargo que você exerce, você pode liderar alguma coisa. E aí eu penso que se liderar é importantíssimo, né? Então, por isso que eu coloquei dessa forma aí. E a minha história, né? A questão da história, né? Porque, por exemplo, eu tinha tudo pra estar me escondendo, né? Ficar me escondendo, não fui registrado, ficar me vitimizando. Mas não, é a história que aconteceu comigo, né? Que me fez o que eu sou hoje, né? A condição que minha mãe tinha na época e que me tornou o que eu sou hoje. Então, eu tenho que ser grato ao que aconteceu e não ser vítima. Então, mas isso não foi assim, né? Não foi descoberto assim, né? Foi muito tempo de terapia, aquela conversa toda. Por isso que eu digo que o autoconhecimento é tudo, né? E é esse gancho que eu queria puxar. Obrigado, Lucas. Pode tirar. A gente falou de autoconhecimento algumas vezes aqui. Se a pessoa nunca assistiu nenhum outro episódio, porque a gente já falou muito de autoconhecimento por aqui, vamos situar isso um pouco melhor para essa pessoa. A gente, inclusive, recebeu aqui o Ricardo Chaves, que falou sobre o livro dele, Liderança no Divã, que eu acho que é um dos nomes que mais simbolizam, né, a questão do... Porque, obviamente, todo mundo deveria estar num divã. Mas tem um papel, uma pessoa que deveria mesmo, é a pessoa que exerce o papel de líder, né? Afinal de contas, ela lida com as questões dela e ela lida com as questões de outros, né? É quase como uma mãe e um pai, né? A gente acha, de novo, que as pessoas, que a mãe e pai faz alguma coisa pra... como ele foi mal comigo e tudo, mas ele tá lidando com a dele e com a sua, cara. Não pode esquecer que ele também tem questões, né? Sobre o autoconhecimento. Se a gente tiver que falar sobre isso na questão do líder, qual normalmente é esse caminho que o líder começa a traçar? Vamos supor que ele chegou lá e ele praticamente não faz ideia do que acontece dentro dele. O que você entendeu por esse caminho que você passou para começar a se conhecer um pouco melhor e como que isso aí acabou realmente ajudando na sua liderança? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é humildade, né? E não ficar terceirizando. Então, assim, eu já fui muito reclamão. Tem gente que chega no cargo de liderança nada humilde, né? Sim, então é porque é poder, né? É poder, Então se verdade. deslumbra, né? Se deslumbra com isso, né? E aí eu já vou trazer uma história interessante, né? Mas assim, a escuta ativa. Então assim, e quando eu falo escuta ativa, não é só escutar o outro, mas se ouvir também, se escutar também, né? Sim. Então, é o que eu digo. Quando eu fui pra terapia, né? Como que foi... Eu gosto de contar essa história também. Como eu fui pra terapia? Né? Porque eu gosto de trazer as vulnerabilidades, né? Sim. E principalmente a gente como homem tem um certo preconceito. E eu tinha na época.
né? Então era uma pessoa reclamão, tudo era culpa do outro, terceiro, aquela coisa toda. E aí, um belo dia, eu já estava casado, a minha esposa falou, olha, eu marquei e tal, e se você não for, não dá mais, né? Ninguém tá te aguentando, né? E aí deu aquele choque e foi assim que eu fui pra terapia, né? E aí foi muito interessante porque um ano ali só bombardeando a coitada que tá até hoje comigo, ó, são mais de 10 anos com a mesma. E também tem uma questão ali, né, de ter o match que a gente fala, né? Sim. Tem que ter essa confiança. E foi mais de um ano eu ali só reclamando. Quando ela começou a abrir a boca, Felipe, e começou a falar, cara, te juro por Deus, se existisse um óculos assim, ó, é como se ela tivesse colocado uma lente em mim e eu falei, como que eu não percebi nada disso? E aí, e ela falou uma coisa lá na época, que eu acho que já existia há muito tempo, mas eu não sabia. Você só consegue mudar uma pessoa na sua vida, ela falou, que é você mesmo. Então, não adianta você querer falar que os outros isso, que os outros fazem isso. Muda você, que aí vai ser, eu até brinco, né? Lei de Newton, né? Ação e reação. Se você mudar, a reação das pessoas com você vai mudar. Entende? Sim. E aí, quando eu comecei a descobrir isso, aí que o negócio começou a melhorar. E aí eu vi que o que eu levava de problema, né, que recém-casada, aquela conversa toda, construindo a vida, né, no início, comprando apartamento, se endividando ali, achava que o problema no casamento era dinheiro, né? E não era. Olha só. Tinha toda essa questão, mas não era isso que estava levando. Era a forma de ver. Não são o que as coisas fazem com a gente, é como nós vemos, né? Tem até uma frase de Epíteto, se eu não me engano, que é um filósofo que fala isso. Então, quando a gente fala de liderança, você falou isso, tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com isso. Porque se eu não tenho essa visão, eu tendo a apontar dedos. Né? E o líder, ele tem que lembrar que, peraí, se uma equipe inteira não está indo, será que o problema é da equipe? Então, acontece isso muito lá comigo, né? Porque eu sou líder de líderes, né? Então eu tenho uma equipe lá de mais de 130 pessoas. Olha. E entre esses 130 colaboradores, eu tenho 7 pessoas que são os líderes diretos e que com eles estão 16 pessoas cada um, né? Que são os gerentes de relacionamento. Então, é essa a questão. Então, quando a gente tem que se olhar para poder ajudar o outro. A grande questão eu brinco, né, falando assim, a lei já dizia que se uma pessoa quebra a perna no meio do caminho pro trabalho é problema da empresa, né? A lei já dizia lá atrás. Por quê? Porque afinal de contas vocês estão conectados. E aquela pessoa é o elo mais fraco, você é o elo mais forte, você é a empresa, você pode resolver aquilo, né? Então não seria muito diferente quando uma pessoa chega num cargo de liderança, ela olhar pro time dela e falar, cara, a galera que tá aqui embaixo de mim é problema meu, né? Se essa pessoa amanhã chegar chorando e for correndo pro banheiro achando que ninguém percebeu que ela foi correndo pro banheiro chorar, eu preciso entender o que aconteceu. E é como você falou, não para ser invasivo. Se a pessoa não quiser falar, tudo bem, é questão dela. Agora, se ela quiser falar e eu puder ajudar, né? Eu falo que teve uma história que eu vivenciei enquanto... Não era o meu primeiro cargo de liderança, já era o segundo, dentro de uma academia, uma rede de academias, nós éramos o departamento de criação. E aí contratei um assistente. O assistente chegou na primeira semana, portfólio legal, né? Design gráfico e tal. E aí na primeira semana ele... para baixo, cabisbaixo, não estava rendendo nada do que ele tinha mostrado no portfólio dele. Eu vou ter que chamar. Eu vou ter que entender o que aconteceu. E aí, quando todo mundo saiu para almoçar, eu puxei ele e falei assim, vem cá, deixa eu entender uma coisa. Na entrevista você parecia legal, né? Porque no dia da entrevista você tenta colocar sua melhor roupa, né? Vestimenta, né? Para você poder... né, criar chances de ser contratado. Mas aí você começou a trabalhar, eu comecei a perceber que as coisas que você está entregando não tão legais, eu sei que você pode mais, o que está acontecendo? E aí ele compartilhou comigo que a faculdade dele estava trancando o curso dele porque ele não estava conseguindo pagar. E fazer a faculdade, ter um diploma era o maior sonho dele. E isso estava mexendo demais com ele.
E aí ele falou, cara, não tô conseguindo pensar em outra coisa, tá difícil e tal. Eu falei, bom, eu não posso te ajudar a conseguir um diploma. Não posso te ajudar a conseguir resolver essa situação que é basicamente financeira. Mas se tem um lugar de onde vai sair dinheiro, é daqui. Então, o que eu posso te dizer é, se você conseguir fazer com que no momento que você chegar aqui, a tua cabeça esteja só em viver isso daqui, para poder no final do mês você ter dinheiro para ir lá de repente quitar uma mensalidade, faz isso. Chega em casa e aí sim, aí você vai pensar nas suas questões pessoais e vai tentar resolver isso daí. Cara, no dia seguinte esse cara tava... Então, esse é um exemplo bom que você está trazendo, Felipe, porque você colocou significado onde ele não via. Né? Então, é isso. O cara tava minando justamente aquilo que era talvez a única solução para ele poder pagar as prestações, tava minando justamente a única solução, a única fonte de onde poderia sair essa... E assim, a gente não levanta, eu falo lá para a equipe, né? A gente não levanta da cama para ir vender um produto X. Não. Né? Tem algo a mais por trás. Por que que eu trabalho? Por isso que eu gostei muito da aula que eu tive essa semana da função, né? Porque muita gente, é lógico, o salário é importante, mas não é só o salário. Então tem que ter um significado, é isso que ele diz. O convívio ali tem que ser um clima organizacional, para a gente colocar os nomes, né, que as empresas gostam de usar. O clima organizacional, eu estou sendo útil, então por isso que eu falo muito nas minhas redes de confiança para não ter comando e controle. Né? Porque senão a pessoa não se sente útil. Então eu até brinco, faço um paralelo, criação de filho, né? A gente quer que o filho seja protagonista, seja tudo, mas a gente fica falando tudo que é para ele fazer. E na empresa a mesma coisa. Eu quero um funcionário proativo, né? Com protagonismo, com atitude, mas eu não deixo ele trabalhar, porque eu quero dizer até o como ele tem que fazer. Passo a passo, entende? Sim. Sendo que eu contratei o conhecimento e o tempo. Se eu contratei o conhecimento, eu espero que ele me traga uma solução. Porque se for para eu falar para ele a solução que ele tem que trazer, então... Sim. Então, quando eu começo a controlar tudo, e aí eu comando e controle, a pessoa começa a se sentir inútil. Exatamente. Né? E aí é onde ela perde um dos pilares ali. E aí, mesmo que ela tenha um salário legal, ela começa a sentir um determinado vazio, porque não está mais fazendo sentido eu estar aqui. Né? Então, mas o que não está fazendo o sentido? Não, e se você está assistindo isso daqui perguntando assim, esses caras, eles não batem bem, né? Tipo, tanta gente nesse país, nesse mundo, que não tem o privilégio de poder olhar e falar assim, não, eu vou fazer desse meu trabalho algo com propósito, algo que tem uma função na minha vida, porque eu tenho que botar comida na minha mesa, eu preciso receber esse salário, e o máximo que eu consegui até hoje é um cargo de caixa de supermercado, que é tão nobre quanto qualquer outro emprego. Pensa da seguinte forma. A tua vida pode estar apertada, a tua vida pode estar complicada, você vai colocar, sim, comida na mesa com qualquer trabalho que você conseguir, mas olha quantas horas você passa dentro desse trabalho. Isso faz parte de quem você é. Se o cargo que você conseguiu foi de recepcionista, se o cargo que você conseguiu foi de porteiro num prédio, isso faz parte de quem você é e você tem sim como tirar o melhor disso. Afinal de contas, se você até agora não foi demitido, algum talento você tem. A empresa já reconheceu isso. Você funciona para aquele cargo. Então, alguma coisa você tem. E se isso pudesse ser levado adiante para cada vez mais você chegar cada vez mais longe, quem sabe um dia você não está sendo reconhecido por alguém por algo que você mesmo não viu dentro de você. Olha só. Talvez um dia a questão de botar comida na mesa comece a deixar de ser um grande problema na sua vida. Outros vão surgir, mas comece a deixar. Eu fiz essa paradinha aqui só por conta de... Eu gosto de mostrar, tipo, que apesar da gente trazer temas aqui que são tão humanos, tem gente que realmente olha e fala, cara, isso é pra quem tem privilégio de parar para pensar nesse tipo de coisa. E a grande questão é que nem todo mundo, tipo... A grande questão é que todo mundo pode parar para pensar nisso. É que a vida às vezes bate tão forte em algumas pessoas que elas olham e falam, cara, eu não vou ficar parando para entender qual é o meu propósito. Cara, faz isso pra você ver o que vai fazer. O cara não sabia o que a terapia podia fazer por ele. Aí ele foi lá e fez. E aí aparecia que a pessoa que tava na frente dele, tipo, conhecia ele há 10 anos atrás. Tem uma história interessante que lá onde eu trabalho tem uma...
tem as pessoas que são terceirizadas, mas que são responsáveis ali pela limpeza e para ajudar ali, né? Até não é obrigação delas, mas acabam fazendo um café ali e tal. E há uns anos atrás eu conheci uma dessas pessoas, né? Que presta esse serviço, que me tocou bastante, sabe? Porque ela morava longe. Até então eu estava ali no centro, ali, bem ali na República, ali, bem no centro de São Paulo. E ela morava muito longe, então ela tinha que levantar muito cedo, porque tinha que chegar muito cedo, porque tem que chegar antes que todo mundo ali na repartição para poder, né? Sim. Fazer tudo antes que o pessoal chega. E ela fazia questão de trazer um café. E aí o que eu achei interessante? Ela trazia numa caneca de louça. E essa caneca, a primeira vez que eu fui pegar, tava quente. Eita. A caneca tava quente. Aí eu falei pra ela, Elma, nome dela. Falei, Elma, tá quente. Não, sabe o que é, seu Luiz? É porque eu esquento a caneca lá no micro-ondas antes de colocar pra manter o seu café quente. Olha isso. Meu Deus. Felipe, até arrepia. Até arrepia. Porque olha isso, não é. Primeiro que não era obrigação dela trazer o café. Segundo, que olha que uma coisa simples que é trazer o café, mas ela pensou, com a instrumentalização que ela tem, ela pensou no cliente, que ela me trata, né? Eu sou o cliente dela, então ela pensou em esquentar a xícara para poder manter o café aquecido. Que maravilha. E aí eu usei essa história com a turma, né? Eu falei assim, e aí? Nós estamos esquentando a caneca para o nosso cliente? Nós estamos fazendo algo a mais, né? Então, assim, aquela coisa que acho que você teve aqui também, o Bruno, né, que falou de ser feliz, né, que a gente não vende o produto, vende a experiência. Então, se trata disso. E assim, ela não tá ganhando nada a mais para fazer isso, mas esquentar uma xícara. Né? Então, o que será que dá para fazer? E uma pessoa que nós estamos falando, né, que a prioridade dela no trabalho é sobreviver. Porque o salário que ela ganha é para ela pagar ali o aluguel e o que ela come ali lá. Sim. Né? E uma mulher guerreira, com os problemas dela, problemas pessoais, lá que ela sempre chegava mais ou menos, mas sempre estava alegre. Quando ela chegava mais assim, você já sabia que ia acontecer alguma coisa, mas sempre com um sorriso no rosto. Então é o que você falou, né? Por que será que quem tem menos é quem mais empatiza, né? É tão doido isso. Talvez porque seja algo que ou eles fazem, né? Ou eles se solidarizam uns com os outros, né? Porque talvez não tenha ninguém que cuide de cima deles. E a gente não, a gente tem recursos, a gente tem como cuidar de si próprio. Então, mas você sabe que eu ouvi dizer que é por isso? Porque quanto mais, por exemplo, se a gente vai num fast food mais famoso, você não volta para aquele que você ia. Se você experimenta algo mais requintado, qual que é a probabilidade de você querer o mais simples? E é isso que acho que está fazendo a gente não olhar para o que é simples mais, né? Porque como a gente cada vez mais tem tecnologia, vai crescendo, vai conseguindo conquistar coisas boas, melhores, a gente acaba achando que o simples não tem mais valor. E olha só que interessante, tem muita gente que vai pro simples para se resgatar, né? Você vê que coisa? Aquela história de postar um pôr do sol, de ver uma flor, de ver... não é isso? Nossa, que valor que isso tem, mas é por quê? Acho que a gente tá dando muito valor para isso e tá esquecendo, né? A minha diarista, ela basicamente se comporta dessa forma, tipo, não é função dela uma série de coisas que ela faz lá dentro. E eu já falei 1000 vezes pra ela, cara, você não precisava fazer isso. Mas não adianta. Ela vai fazer porque ela sabe, ela olha e fala, cara, eu não tô aqui limpando a casa, eu tô cuidando dessas pessoas. E a gente já entendeu, a gente tem esse carinho por elas justamente porque a gente se sente cuidado. E aí quando a gente vai e endereça isso pra dentro de um escritório, né? Quando a gente olha e fala, eu não tô me sentindo mais delegado, eu estou me sentindo cuidado aqui, cara, muito provavelmente eu posso apostar, eu não sou da liderança, eu não sou do corporativo, mas eu posso apostar que isso vai refletir na entrega, isso vai refletir na performance, isso vai refletir no time inteiro. Né? Veio a pandemia lá pra gente, né, entender um pouco melhor sobre nós próprios e as outras pessoas, né? E aí surgiu o tal do trabalho remoto. E aí as pessoas começaram a se falar por câmeras e não mais por...
acho que muita gente sentiu ali qual é a diferença de você não estar presente, não estar, lógico, tem vantagens, mas também acho que principalmente os líderes entenderam, cara, olha, quando eu tava junto com essa galera era muito mais fácil de eu conseguir cuidar deles, e agora não tá mais sendo tão fácil. Né? Teve gente que eu vi, teve uma participante aqui, a Daniele Lopes, que disse que, cara, eu precisei criar rituais online para que aquilo que eu tanto prezo, né, da humanização das equipes e tudo mais, não se perdesse. Às vezes é isso, né? Não, a gente teve isso, você citou da gente estar no mesmo curso da neurociência, o cérebro social, né, que ela falou, é isso, né? Sim. A gente não pode perder o olho no olho, o tete a tete, né? E como é que a gente faz isso estando cada vez todo mundo tão afastado, né? Tão distante uns dos outros, né? Eu fico impressionado com isso. Quando a gente estava falando, agora há pouco, você falou do comando e do controle, né? E acho que isso puxa o lance que eu estava falando sobre o líder que chega um pouco mais deslumbrado, né? Com o cargo e tudo mais, olha e fala, a partir de agora, eu que mando, eu que controlo como as coisas acontecem, né? Talvez essa pessoa, sei lá, tenha vindo de uma escadinha onde ela também não foi muito bem tratada, né? Aquele estagiário que sofreu trote quando entrou na empresa, né? Aquela galera que pisava em cima dele e tal. É por isso que muitos líderes acabam chegando... Líderes, né? Que aí já não é mais líder, né? Muitas pessoas acabam chegando em cargos como esse, muito mais tentando comandar do que realmente liderar. Então, na minha visão, Felipe, tem uma coisa histórica, né? Assim como a gente ouviu falar, né? Sempre fazendo um paralelo, né? Ouviu falar, eu apanhava do meu pai, então eu também vou bater no meu filho, sabe essa história que a gente ouvia? Sim. Eu acho que no trabalho é muito assim, né? Puxa, meu chefe era assim, assim, assim. Quando eu for chefe também eu vou me vingar. Eu acho que tem um pouco disso ainda... Né? E aí chega as pessoas que têm nada a ver com isso. Exatamente. Então, assim, eu já tive, lógico, lideranças, todas me ensinaram. Inclusive essas, que a gente chama aí de dino-chefe, dá essas denominações, ensinaram o que não fazer. Aí depende de como, aí de novo a questão do autoconhecimento, né? Sim. De como você viu isso. Né? Você viu para aprender que não é para fazer, ou você viu falando, não, agora eu vou ter o meu papel, agora eu sou líder, então agora eu vou aproveitar a minha condição. Então, e o deslumbramento vem muito dessa história do poder, que é engraçado porque a gente tem que tomar cuidado, porque o líder acha que, às vezes, quando ele não tem consciência, ele acha que ele não está trabalhando. Porque, principalmente, isso é comum quando a pessoa está numa operação e vira a liderança. Tá. O seu papel agora não é mais executar. E aí... a pessoa ainda demora um tempo para perceber isso, porque como ela não está executando, ela fala assim, eu não estou trabalhando, vão achar que eu não estou trabalhando, meu chefe, o que meu chefe vai falar? Sendo que, na verdade, o líder é aquele que ele tem que delegar, confiar, se livrar das tarefas para ele ter tempo de cuidar das pessoas, porque se você ficar um líder, né, eu estou falando líder em termos de gestor, como eu falei, se eu ficar tarefeiro, eu não vou ter tempo para fazer o papel que o líder tem que fazer, que é cuidar das pessoas. E cuidar das pessoas demora, porque, por exemplo, quantas vezes você chamou um funcionário para conversar, você achava que ia demorar 10 minutos, o cara começou lá e demorou meia hora, 40 minutos. E você tem... Então, a escuta ativa, para eu exercer, eu tenho que ter tempo. Porque se for para eu te ouvir, pegando o celular, olhando no relógio, como é que você vai se sentir? Como a Carol Fanaro aqui falou outro dia, se você falar assim, não pode falar comigo, mas você tá mexendo em outra coisa e etc. Eu lembrei, eu posso ter certeza absoluta que você não está prestando atenção em mim. E aí, você chama um funcionário e faz isso, bom, primeiro que ele já vai... Metade do que ele estava até disposto a te falar, ele já vai cortar. Fala, não, porque na cabeça dele, não quer nem ouvir. Então eu vou falar aqui, é isso, não, tá tudo bem. Vai virar, vai falar que estava tudo bem e você não vai extrair realmente o que está acontecendo. Sim. E aí a gente pensa que não, mas são esses detalhes que não permite você construir a confiança, que não permite você construir a segurança psicológica. E aí a pessoa passa assim, nem vou contar porque... Então deixa que eu me viro. E nesse deixa que eu me viro é onde a pessoa adoece, onde a pessoa às vezes não consegue se virar. E aí, quando essa liderança percebe, já é tarde, já evoluiu. E aí a gente começa a perceber que o líder talvez tenha até um risco um pouco mais alto de chegar num burnout, de chegar numa estafa, né, do que exatamente os colaboradores do time dele.
né? Porque a carga é um pouco maior, né? A pressão é maior, quem tá olhando por você já não é mais o teu chefe que era antes, é a empresa lá de cima que tá olhando para você, né? E aí a gente entra nessa questão que, inclusive, a gente falou nos bastidores, né? Como é que era aquele vídeo que tinha viralizado da Ana? Que ela fala dos jovens, né, de hoje em dia, e ela vira pro RH e fala, me admira o RH, né, não entender por que os jovens não querem virar líderes, né, porque todo mundo doente, com a pálpebra tremendo, se divorciando, nossa, quem que vai querer ser igual a gente, né? Então ela fala mais ou menos isso, e como eu sou aluno dela, ela me dá a licença de repetir, mas estou dando os créditos para ela. Sim. E o que você falou é muito importante, porque e ela fala uma outra frase que eu vou trazer aqui, que é bem impactante, que é assim, o líder pode pouco quando o indivíduo não quer nada. Então, assim, o líder também não consegue resolver tudo, né? E se a gente percebe que o nosso colaborador, a pessoa que a gente trabalha, tá com algum problema mais, assim, pessoal mesmo, né? Aí a gente tem que indicar para ele buscar ajuda, né? Por exemplo, eu não sou psicólogo. Exatamente. Eu não sou, eu faço muitos anos de terapia, ajudo, mas quando eu vejo que o negócio o buraco, vamos dizer assim, é mais embaixo, aí eu indico. Eu falo, olha, então aqui eu vou até aqui, agora eu preciso que você... Você tem recurso para enxergar a necessidade, porém você vai encaminhar para quem realmente sabe solucionar. Mas é dando apoio, né? Sim. Não é encaminhar e depois ficar, é frescura, é mimimi, que é isso que nós estamos falando hoje na saúde mental, né? Uhum. E eu até falei, porque a gente tem que cuidar do corpo. Sim. Também. É uma coisa que a gente não falou muito de autoconhecimento, autocuidado, mas eu passei também a ser um líder melhor, Felipe, quando eu comecei a me cuidar. Olha que coisa interessante, né? Olha que coisa interessante. Já sabia que precisava me cuidar, que era sedentário, ia no médico, sempre ouvia a mesma coisa, mas não me movia. Até um belo dia que o médico chegou para mim e foi um pouco mais enfático, porque também eu estava... aquela coisa de gordura no fígado, sabe? Começou a se agravar, chegou até nível 3, aí foi aonde pegou. Falou assim, agora ou você emagrece ou não tem como, né? Gordura não sai do vento, né? Sim. E aí é onde eu realmente mergulhei, fui me cuidar fisicamente, e isso também fez a diferença. Então, assim, de novo a questão da função do trabalho, né? Eu faço até o paralelo. A gente trabalha para viver ou vive para trabalhar? Pois é. Exatamente. Então a gente tem que colocar as coisas nos seus devidos lugares e prestar atenção. Então o trabalho foi feito para, né? Você tem que trabalhar, né? Viver, não ficar a sua vida só querendo pensar no trabalho, né? Tem que viver também, né? Eu tenho visto as pessoas começarem a se preocupar um pouco com isso, ainda bem, porque estava mais do que na hora já, né? E talvez isso seja um pouco da herança que a geração nova tá chegando para trazer pra gente aí, que é olhar um pouco para si próprio, né? Quem que falou isso pra gente? É o conflito, esse o conflito. A Shirley estava aqui num episódio que ela falou assim, essa geração Z tá botando medo na gente porque eles estão mostrando que nós somos uma sociedade adoecida corporativamente, né? E na hora que eles mostram pra gente a realidade, a gente não quer admitir que realmente a gente sucumbiu a isso. Então a gente começa a olhar e falar, caramba, né? Porque a primeira impressão é de pegar ranço daquele pessoal que tá falando aquelas coisas do tipo, cara, eu preciso de propósito, eu preciso de um significado para estar aqui, eu preciso entender por que isso aqui faz parte da minha vida, né? E a gente olha e fala assim, que frescura, senta aí e trabalha, né? E, na verdade, o que eles trazem, assim, não é que eles não querem trabalhar, eles não querem morrer de trabalhar. Exatamente. E acho justo, né? Por incrível que pareça, nós chegamos ao final do nosso episódio. Caramba! O tempo passa aqui nessa mesa, que é impressionante. Aquela câmera é sua, você fica à vontade para dar o recado final que você quiser. Promove as suas redes sociais, onde que as pessoas te encontram. Promove sua palestra, que se eu posso dar um conselho para quem está ouvindo a gente, contrate, porque é uma bela palestra. Contrata eu também. Vamos junto dar uma palestra de liderança e relacionamento, olha só. Tem tudo a ver. E você fica à vontade. Olha, eu não preparei nada, né? Mas eu queria dizer para vocês, sigam Luiz com S, @luizcoms.realoficial, lá no Insta. Ainda trabalho, né, no mundo corporativo, então tenho postado algumas coisas lá, me sigam no LinkedIn e a gente pode trocar ideias, mas é isso, eu não estou preocupado com
fama e quantidade de seguidores. Eu tô preocupado em disseminar uma mensagem que tá nascendo aí, que eu acho que é importante, que a gente consegue sim trabalhar e ser líder com leveza, né? Cuidando das pessoas. A gente entrega resultado sim, sem se matar, né? Então, eu acredito muito nisso. Tá? Eu queria agradecer muito você, Felipe, né? Mandar um beijo para minha esposa, para os meus filhos. Se eu não mandar, eles me matam. Beijo. Mas é porque eu amo também, não é por causa disso também não. E agradecer muito o convite, né? E, cara, você é um amigo realmente que eu encontrei na mentoria. Muito gente boa. E sua palestra também fala de coisas do cotidiano, muito importante. É uma sacada incrível, né? Como gostar de gente, apesar das pessoas. Verdade. E eu queria aproveitar para dizer assim, né? Mais uma reflexão, né? Nós, seres humanos, eu acredito que a gente não vive se não existir outro ser humano, né? Você já imaginou? Sim. Independente se você foi criado pela sua mãe biológica ou não, se a gente chegou até aqui é porque algum ser humano cuidou da gente. Senão a gente não tinha chegado aqui. Então, minha mãe me trouxe muito isso, sabe? A casa sempre era cheia, ela era manicure, então a gente sempre tinha muitas amizades, muita gente e tal. Então, eu acho que eu cresci também vendo essa humana, né? Essa pessoa humana, independente da classe social das pessoas, independente do credo, de tudo. Então, ela recebia todo mundo, ajudava como ela podia. Então, eu acho que eu tive essa escola, essa referência. E acho que é isso que ela me instalou aqui para gostar tanto de gente. E por incrível que pareça, tem gente que acredita realmente que é autossuficiente, né? É difícil, hein? Impressionante. Chegamos ao final do nosso episódio. Se você chegou hoje num cargo de confiança, seja superintendente, coordenador, diretor, vice-presidente, presidente de uma empresa, o papel que você vai assumir a partir de agora é um papel de muita responsabilidade. Não que os outros papéis que você assumia antes não fossem, mas é que agora tem gente que depende de você. E se você puder chegar no seu dia a dia sem entender tão rapidamente, tão superficialmente, que o que não está dando certo é culpa de A, B e C, quando às vezes, na verdade, é só uma questão de trajeto que precisa ser, assim, o desviozinho que precisa ser acertado. Se você não entender primeiro quais são as suas expectativas em relação ao que você tem, para você próprio, para depois você entender quais são as suas expectativas em relação ao próximo, a sua equipe, já pegando ali o gancho do episódio anterior que a Renata Beth falou sobre perfis de comportamento, você não traçar um perfil de comportamento para você se entender até onde as suas competências te levam e quais as que não te levam poderem ser desenvolvidas, provavelmente você vai virar um líder com comando, com controle, um líder que prefere delegar e cobrar ao invés de realmente cuidar e colher os frutos que esse cuidado traz. Então, na próxima vez que você estiver pensando se vai ou não exercer o cargo de liderança, porque você pode muito bem querer virar apenas um especialista e não seguir em cargo de liderança, e tá tudo bem, né? Tem espaço para todo mundo no mercado de trabalho. Mas se você olhar e falar assim, cara, eu quero estar ali naquela cadeira, lembra que existem pessoas que vão precisar do seu cuidado e que você também vai precisar ser cuidado. Procura uma terapia se precisar, todo mundo deveria fazer uma. As redes sociais do Relaciocinando são @relaciocinandopodcast no Instagram, @relaciocinando.podcast no TikTok. Ouça a gente também no Spotify, no Deezer. E se você não se inscreveu no canal do YouTube, faça isso agora. Nós já somos mais ou menos uns 3.000 lá. É número pra caramba de pessoas que sentam todo dia aqui para escutar essas histórias incríveis. E se o YouTube falar para você, o que você quis dizer é relacionando podcast, clique embaixo e fala assim, não, o que eu quis dizer é relaciocinando, é esse podcast que eu tô procurando, é esse que eu quero assistir e vamos fazer esse projeto ir cada vez mais longe. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Foi uma honra poder contar com você e eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau, gente. Vamos terminar aqui, ó. Pera aí. Opa, Gangnam Style, é? Gangnam Style.